Olá pessoas lindas, aqui é a Sheila outra vez. Este é o meu terceiro artigo com uma reflexão bíblica. Este artigo hoje tem algo de muito especial porque foi a minha filhota linda que escolheu. Ela na verdade deu-me dois temas para falar, ou Caim e Abel ou a cruz de Cristo. Ela sozinha acabou por escolher a cruz de Cristo, então hoje eu sou uma mera servente a manifestar o desejo da minha filha. Jesus Cristo veio ao mundo. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Vejamos essas palavras na ótica do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o que é que acontecia? Deus ordenava que cerimônias de sacrifício de animais fossem feitas para expiação do pecado do povo. O substantivo expiação significa cobrir ou prover uma cobertura. Esta cerimónia complexa e extensiva incluía um sumo sacerdote que primeiramente sacrificava um novilho para expiação dos seus próprios pecados e da sua casa, e depois ele sacrificava um bode para expiação dos pecados voluntários e involuntários do povo. Este evento acontecia anualmente, fora outros sacrifícios, pois o povo pecava continuamente e dessa mesma forma os animais tinham que continuar a ser mortos para que o povo se mantivesse debaixo da misericórdia de Deus. O sacrifício do bode substituía então o sacrifício dos pecadores. O bode tornava-se numa abominação pelos muitos pecados que lhe eram transferidos no contexto dessa cerimónia e por isso ele tinha que morrer, dando a entender claramente que se não fosse pelos animais sacrificados, todos eles, os pecadores, teriam que pagar esse preço perante Deus, que odeia o pecado. Mas apesar desta cerimónia ser rigorosamente cumprida pelo povo, ela era apenas simbólica. Deus, através dela, apontava para um evento futuro com um efeito definitivo, não de cobertura, mas de remissão dos pecados, desde a primeira pessoa que viveu nesta terra e será até a última pessoa. Esse evento era a morte de Cristo. No Novo Testamento, Jesus Cristo vem ao mundo, primeiramente revelado por Deus em Gênesis 3,15 e depois pelos profetas do Antigo Testamento. Já no início do seu ministério, confirmou que a profecia de Isaías 61:1 se cumpria nele próprio. Testemunhou publicamente que por ele era chegado o reino de Deus à terra, provando através da manifestação visível do seu poder e autoridade sobre os demónios, as enfermidades, a natureza e até a morte. As pessoas ficavam maravilhadas com a palavra de autoridade de Jesus Cristo e milhares se tornaram seus discípulos. Ele era falado em todos os cantos de Jerusalém e da Roma Antiga pelo conteúdo dos seus sermões ousados que feriam as convicções dos líderes religiosos, pois falava com palavras que discerniam as intenções da mente e a consciência do ser humano à luz da mesma lei pela qual esses líderes se gloriavam. Jesus Cristo representava um perigo eminente aos olhos dos doutores da lei, que se sentiam ameaçados por tamanha aderência ao seu discurso e muitas vezes tentavam desanimá-lo com questões provocativas em frente ao povo. No entanto, ninguém conseguia questioná-lo com razão suficiente capaz de colocar os seus ensinamentos em causa. Jesus respondia com toda a autoridade do Espírito Santo, trazendo sempre à vista de todos dois aspectos. 1. A intenção da pessoa que o questionava. 2. A aptidão dessa pessoa para entender a devida resposta. Incrível, não era? Os doutores da lei tinham que arranjar forma de acabar com aquela ameaça, obviamente, e como não conseguiam provar falsidade em Jesus, prepararam uma ação enganosa e eficaz que levaria o seu medo aos olhos das autoridades romanas, que muito menos aceitariam uma influência contrária ao seu poder e métodos de governação sobre o povo. Jesus foi de facto traído pelo valor de 30 moedas de prata e levado ao sinédrio para ser julgado. Perante o sumo sacerdote, que lhe questionava se ele era o Cristo, Filho de Deus, Jesus ousadamente confirmou que em breve todos veriam o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ora, naqueles tempos, a sensibilidade em volta desse tipo de confissões era muito alta. Na verdade, era uma blasfémia à luz de um pobre entendimento sobre a promessa de Deus no Antigo Testamento.
Por falta de entendimento, estes sacerdotes acreditavam que o autor dessa confissão seria o prometido Redentor de Israel, o Salvador que reinaria sabiamente e praticaria juízo e justiça na terra naquele tempo. E ao olharem para o homem que estava ali, subjugado, não compreendiam como é que ele poderia enquadrar-se nessa figura de Redentor mencionada pelos profetas. Era tão vulnerável a situação dele e estava mesmo à beira da morte. Por essas confissões e outras de Jesus, porém todas elas verdadeiras, ele foi erroneamente conotado como um blasfemo, ameaçador do Estado romano e por isso condenado à punição mais severa e mais humilhante, que era a morte na cruz. O que significava a morte na cruz naqueles tempos? Era uma forma de pena de morte, na qual a vítima, após ser brutalmente torturada, era amarrada e pregada nos seus punhos e pés numa viga de madeira. Era pendurada durante vários dias até a eventual morte por exaustão e asfixia. Por vezes as pernas desses crucificados eram quebradas e esmagadas com barras de ferro para acelerar a morte por asfixia. Eles perdiam o apoio do corpo. Por isso faziam isto enquanto ainda estivessem vivos, chegada a hora de serem retirados da cruz. Essa era uma forma muito eficaz para dissuadir os que assistiam de cometer os crimes. Era vista como um ato extremamente doloroso e lento e de vergonha e humilhação, pois primeiro os indiciados eram despidos em praça pública e só depois é que eram torturados e crucificados. De facto, Marco Túlio Cícero, que viveu de 103 a 43 a.C., advogado e político de sucesso, um dos maiores oradores e escritores em prosa da Roma antiga e eleito cônsul em 63 a.C., descreveu a crucificação como a mais cruel e detestável punição e sugeria que a simples menção da cruz deveria ser removida não apenas do corpo de um cidadão romano, mas da sua mente, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Numa outra parte ele diz: pregar um cidadão romano é um crime, açoitá-lo é uma abominação, matá-lo é quase um ato vil e crucificá-lo é o quê? Não existe uma palavra capaz de descrever tão horrível ato. A crucificação era aplicada aos criminosos mais hediondos da época, escravos e inimigos do Estado. E nisto tudo, qual era o propósito da morte de Cristo para Deus Trino? 3 em 1. Primeiro, o nascimento, o ministério e a morte de Jesus Cristo, Deus Filho, estavam nos planos de Deus Trino desde a fundação do mundo. Sempre esteve tudo sob controle e em perfeita harmonia e vontade na triunidade de Deus sobre o que fariam o Pai, o Filho e o Espírito Santo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Por isto Cristo morreu, para que os nossos pecados fossem perdoados. Era esse o plano desde a fundação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E encontramos na segunda parte do verso 8 de Apocalipse 13. E segundo, vejamos ainda dois princípios bíblicos que Deus expôs aos homens como símbolo da sua justiça. Primeiro, Provérbios 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E o outro é Romanos 4:5, já no Novo Testamento. Mas aquele que não pratica, neste caso as obras da lei, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aqui vemos então uma contradição, não vemos? No Antigo Testamento nós vemos que o que justificar o ímpio é abominação para Deus. No Novo Testamento vemos que Deus justifica o ímpio. Razoavelmente podemos concluir que Deus tornou-se propriamente numa abominação. Como é que resolvemos esta questão? Com a morte da abominação. Certo? Porquê?
Deus fez a lei do Antigo Testamento e Ele exigia que a lei fosse satisfeita. Deus é fiel à sua palavra e por isso mesmo também é cumpridor da mesma. Então Ele deu-se a si mesmo ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, encarnado. Carregou sobre si todos os nossos pecados, tornando-se assim numa abominação. Então, como nos tempos da lei do Antigo Testamento, em que o bode era sacrificado continuamente para que os nossos pecados, portanto os pecados do povo na altura, fossem cobertos da ira de Deus, Jesus também teve que ser sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados, mas desta vez para sempre. Aleluia! E Jesus Cristo, enquanto homem na terra, abdicou então da sua divindade em prol de nós, em prol da humanidade. Foi um ser humano como nós, mas viveu sem pecado e em total obediência ao seu Pai, a Deus Pai. E pelo poder do Espírito Santo entregou-se à morte. E mesmo sabendo que facilmente poderia ter escape dessa situação, foi sem resistência por amor de nós. No jardim de Getsemane, Jesus falou a um dos seus discípulos que tentou resistir à sua captura. Em Mateus 26, 53 e 54. Ele diz assim: ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Cristo tinha prontamente para o seu resgate 72 mil anjos, prontos para agir em seu socorro. Bastava que ele orasse, bastava que ele pedisse. Mas ele escolheu ser morto, porque via para além dessa situação. O cumprimento da sua palavra ele via, e para a salvação das nossas almas, a nossa libertação do sofrimento eterno. E assim Deus é de facto legítimo justificador dos ímpios, pois cumpriu com a sua própria palavra e a sua vontade ao dar-se a si mesmo num ato de amor incondicional, reconciliando-nos com Ele mesmo, e para sempre concedeu-nos o perdão pelos nossos pecados. Hoje, quando nós analisamos e à medida que nós lemos sobre Cristo e acreditamos na sua palavra, nós sabemos que há esperança. Há esperança para todos nós, dentro do sofrimento, dentro das dificuldades, dentro das enfermidades, dentro da injustiça, dos embaraços da vida, etc. Pela sua morte fomos perdoados e todos os que nele creem serão salvos e terão vida eterna com o único e todo-poderoso Deus. Eu quero deixar duas reflexões para vocês. Em primeiro lugar, Deus é trino. Eu mais atrás mencionei, eu disse 3 em 1, porque Deus é de facto trino. É um Deus em essência e em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas distintas e cada um com a sua função. É fácil de compreender. Por quê? Vamos pensar na água, por exemplo. A água tem estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Não são 3 águas, é a água em 3 estados distintos e cada um com a sua função. Simples. E agora que estamos a falar da morte de Cristo, a outra questão é o que significa para o crente a ressurreição de Cristo. Este vídeo eu vou falar na próxima vez que eu fizer um artigo. Eu deixo este pensamento convosco. Pensem, comentem, subscrevam no canal e sejam felizes. Deus vos abençoe.